Né? Gente, Amós e a situação em nosso país. Capítulo 1, houve tragédia. Capítulo 1, houve tragédia de Amós. Capítulo 1, versículo 1 diz que houve um terremoto. Todo terremoto gera instabilidade, gera medo. Eu estou falando sobre o coronavírus e Amós. Bora lá? Aqui, ó. O coronavírus, gente, impactou nossa nação. Sim, empresas aéreas, mercados, aeroportos, hospitais. Alguns irmãos que me seguem, que trabalham em hospitais, me disseram que os hospitais estão um caos. Pastores, toda igreja tem logística, gente. Toda igreja tem logística, tá? Tem aluguéis, tem contador, tem compromisso social. A igreja tem compromissos sociais em casas de recuperação, sustento de missionários, mídia, tudo isso. E se a instituição, empresa, igreja, organização não funciona, muita coisa vai parar, muita coisa vai atrasar. Você tem que ser sincero, você tem que ser equilibrado e entender essa logística também, ok? Eu não estou falando da nossa vida espiritual, estou falando de logística. O meu ministério sustenta missionário. O meu ministério sustenta missionários. O meu ministério hoje tem funcionário. Daniel, Gracieta, Aliamar, João Antônio. E só dos cursos que eu vendo, são mais 5 funcionários. 10 funcionários. O meu ministério hoje, 10 funcionários. E eles precisam das minhas viagens, das vendas de livros, das ofertas que as igrejas colaboram com o meu ministério. Então, cada igreja fechada, muita coisa pode se complicar para os seus líderes, ok? Agora, a igreja como organismo, ela não precisa de prédio, ela não precisa. A igreja como organismo, ela dentro de casa, dentro do ônibus, dentro do quarto, no meio da mata, ela funciona. Isso mesmo, Leandro, isso mesmo. Ela funciona, ok? Então, a igreja nunca fecha. Quando eu falo igreja aqui, espero que vocês entendam o vício de linguagem. A igreja são as pessoas, ok? O prédio é o local em que nos reunimos para cultuar. Deu para entender, irmãos? Pra gente não ficar fazendo polêmica aqui, eu quero falar sobre o coronavírus e o livro. Ixi, errei ali, irmãos. Eu gostaria que vocês fizessem uma hashtag. A igreja somos nós, congregando. A igreja somos nós, congregando. A igreja somos nós, orando. A igreja somos nós, amando. A igreja somos nós, lendo Bíblia. Não adianta dizer a igreja somos nós. Nós quem? Nós quem? Se você ler Mateus capítulo 6... Jesus, na oração dominical, ele fala muito sobre o nós. Pai nosso que está no céu. Então, se é nós, é verdade. Deixa eu... Nós quem? Pai nosso que está no céu. Então, é nós filhos. A igreja não somos nós qualquer cachaceiro, prostituto, adúltero, rebelde, mentiroso. A igreja somos nós filhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A igreja somos nós. Nós quem? Que reconhece a santidade do nome do Senhor.
Venha a nós o teu reino. Nós quem? Os que anseiam o reino do Senhor. Seja feita a tua vontade. Nós quem? Que nos submetemos à vontade do Senhor. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Nós quem? Os dependentes do pão diário. Não nos deixe cair em tentação. Nós de novo. Nós quem? Que somos sujeitos a cair em tentação. Perdoa nossas dívidas, vírgula, como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Perdoa as dívidas de nós. Nós quem? Que perdoamos uns aos outros. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a honra, a glória e o louvor. Então nós quem? Eu gosto de ver os comentários, gente. Acho chato sem comentário. Nós quem? Nós que reconhecemos que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Então não é a igreja somos nós. A igreja somos nós que oramos, que perdoamos, que santificamos o nome do Senhor, que nos reunimos. Somos nós. Nós é mais do que uma pessoa. Mas eu quero falar sobre Amós, o livro de Amós. Minha Bíblia está aberta. E o coroa. Então, primeiro, o capítulo 1 teve uma tragédia. Teve algo assustador. Capítulo 1, versículo 1. Escreve aí. Terremoto. Escreve aí. Escreveu? Amós e o período que estamos enfrentando. Escreve, terremoto. Isso, a igreja somos nós que oramos. Terremoto. Obrigado. Capítulo 1, tá? Então, Amós é a situação que estamos vivendo. Um terremoto gera instabilidade emocional, física, psicológica, espiritual. As pessoas perguntam, foi Deus? Foi o diabo? Foi Deus? Foi o diabo? Foi Deus? Foi o diabo? Houve uma tragédia. Houve uma comoção geral. Isso. Obrigado, Carlos. Boa informação. Isso, gente. Eu gosto de fazer live com gente inteligente, ó, que participa. Olha, vocês estão escrevendo terremoto. O Carlos Emanuel disse, os profetas menores são atualíssimos. Perfeito. Muito obrigado pelo seu comentário, tá? Olha lá. Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, né? Era a sua profissão. E o povo enfrentou um período de terremoto no capítulo 1. Após o terremoto, 2 anos antes do terremoto, né? 2 anos antes do terremoto, no tempo desse profeta, dos reis desse profeta, teve terremoto. Aí o versículo 2 diz, o Senhor bramará de Sião. A profecia é antes do terremoto. E o versículo 2 diz que Deus bramará de Sião e haverá pranto. Ok? Então está dizendo que Deus se comunicará através de meios, precisamos congregar. E isso, é isso aí, Janaína, é isso aí. Deus bramará, Deus bradará, Deus tem seus meios de falar, tá bom? Edificação, através das escrituras, da meditação das escrituras, crescimento da palavra, conhecer Deus profundamente, é através da palavra. Agora, meios de chamar nossa atenção, Deus tem seus meios. E toda tragédia, através delas, Deus chama, sim, a atenção dos homens. Eu lembrei de um livro aqui, ó, Deus e o Mal. Bora lá. E o capítulo 1 fala muito sobre a ira de Deus. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3. Por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo. Olha só. Deus, Abacuque fala hoje. É seu esse livro, Carlos Mael? Ok. Por 3 transgressões. Baixa isso aí, Kelly! Por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo. Deus estabelece um castigo, tá? Estude o livro de Amós que você vai amar.
Isso, lembra o tema sempre aí pro povo, para não ficar fazendo pergunta. Ô pastor, manda esse livro para mim. Ô gente, perceba que no versículo 3 Deus conta pecados. E Deus não vai retirar o castigo. Há um castigo estabelecido sobre o Brasil, não tem para onde você fugir. O pastor Mandos de Brasília falou sobre isso, muita gente discordou, esses pregadores Nutella discordaram. Há um juízo de Deus sobre o Brasil e não há ninguém que... Não adianta você discordar disso. Ok? Ok. E há um juízo de Deus estabelecido. Aí no versículo 3 está escrito, eu não vou retirar o castigo. Ok, Deus estabelece o castigo. Há um castigo estabelecido sobre o Brasil. Há um castigo estabelecido sobre o Brasil. E Deus diz que não vai retirar. Por quê? Por quais pecados Deus diz que não vai retirar? Por quais pecados Deus diz que não vai retirar o castigo de sobre a nação? Primeiro, Deus conta os pecados. E para com esse negócio de que não existe pecado maior ou menor. Existe sim. Depois eu farei um vídeo também sobre isso. Eu vou investir no meu canal com vídeo assim, porque nem toda igreja que eu prego, a imagem da filmagem é boa. E a gente quer colocar coisas com qualidade para vocês. Versículo 3. Por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 6. Por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro os cativos. Então olha só. Olha só. Deus não retira o castigo sobre aqueles que não amenizam a dor dos que sofrem. Olha o versículo 6. Levaram em cativeiro os cativos. Aprisionaram ainda mais os presos. Humilharam ainda mais os humildes ou os humilhados. Então, Deus pesa o juízo sobre esse tipo de gente que não sara o ferido, que não liberta o aprisionado, mas complica ainda mais a sua situação. Está aí no versículo de número 6. Olha o versículo 9. Lembro porque eu tô com um cisco no zóio. Lembra sempre o tema aí, por favor. Mais humildade, servo. Eu tô com orgulho aqui, irmão. Eu tô soberbo. Meu Deus do céu. Eu tô sendo orgulhoso aqui, irmãos. Eu tô expondo um texto para vocês. Existe sim diferença de pecado. Jesus disse para Pilatos: maior pecado tem quem me entregou a você. Maior pecado tem quem me entregou a você. Maior pecado tem quem me entregou a você, disse Jesus. João disse que há pecado que não é para a morte, mas há pecado que é para a morte. Amor, você tem seus livros aqui? Licença. Meus livros, meu amor, o sorteio. Carro, meu amor. Carro. Tem um da Cruz aqui, amor. Então me dá aí. Eu preciso, não, só pra mostrar ali no sorteio. Amor. Só tem esse. Tu quer mais, é? Livro se paga, minha filha. Vai ter CD autografado. Gente, eu vi esse livro aí do Mael, tá? Do Carlos Mael. O livro dele é muito top. Muito top, né, amigo? Então, bora lá. Deus percebe os pecados, ignora os ignorantes. Poxa, que frase top. Pecado para... Aí a gente fica desviando, sabe? Mas tá falando de pecado, né? Versículos 3, 4, 5 e 6. O pecado para a morte é aquele que a pessoa vive na prática, é aquele que a pessoa rejeita os conselhos, é aquele que a pessoa rejeita o chamado do Espírito, conforme diz Estevão, que resistem ao Espírito Santo. Tá ali o pregador pregando, os pais ensinando, e a pessoa rejeita. Tipo, eu tô aqui na live, não tô pedindo dinheiro pra ninguém, não tô exigindo nada de ninguém, só atenção. Tá aqui a palavra sendo exposta, e a pessoa chega aqui, zomba, fala palavrão e tal. É pecado pra morte. É aquele que vive na prática do pecado, e aquele que rejeita a oferta da graça. Fica aí. Jesus... Não é a aula agora, mas perceba, Amós 1:3. Por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo. Você acha que uma nação só tem 4 pecados?
Eu tô perguntando, vocês acham que uma nação só tem 4? Isso, blasfêmia contra o Espírito Santo, aí, já é um pecado diferente também. É o único imperdoável, isso mesmo. Mas há diferença de pecado, porque no inferno há diferença de... haverá, no tempo do fim haverá diferença de juízo, assim como no tribunal de Cristo haverá diferença de galardão. Ok. Vai cancelar as agendas? Os irmãos já estão cancelando em prevenção. Ok, obrigado. A irmã Andresa respondeu, Débora respondeu. Você acha que uma nação, Fernanda, Lidene, Milene, só tem 4 pecados? Não. Mas olha o que Deus diz no versículo 4, versículo 3. Por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo. Então Deus está diferenciando o tipo de pecado pelo qual ele não retirará o castigo. Vocês pecaram aqui, ok, eu estou tolerando. Mas por causa desses 4 pecados aqui, eu vou permanecer o castigo sobre vocês. Então não pense que Deus não diferencia pecado. Existe o pecado de quem não tem conhecimento de causa. Existe o pecado de quem tem conhecimento de causa. O salmista Davi, eu esqueci o salmo. Tem um salmo que ele pede perdão até pelos pecados esquecidos. É uma música que minha esposa canta. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Olha aí. Ok. Esse machucado eu tomei uma queda. Fui correr atrás do meu sogro e caí. Que pereba é essa? Deixa eu falar de Amós. Lembra o tema aí, gente. Então vamos lá. Tem uma tragédia anunciada, né? No versículo 1. No versículo 2 diz que Deus bradará. No versículo 3 a 6, Deus fala do pecado, ou dos pecados, sobre os quais ele não, por causa dos mesmos, ele não retirará o castigo. Porque no versículo 6, qual o pecado? Levar em cativeiro os cativos, ou seja, piorar a situação dos que estão em situação complexa. Versículo de número 9. Por que Deus vai castigar? Misericórdia, Ana Lúcia. Por que tererê? Por que Deus... A igreja somos nós, orando, congregando. É isso aí. Tá aqui os pecados. Versículo 6. Ó. Levar em cativeiro os cativos. Ou seja, a pessoa... Obrigado, é o salmo... Deixa eu conferir aqui. Acho que é esse aqui mesmo. 12. Obrigado, Márcia. Olha aí, gente. Olha o Salmo 19, 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Tem erros que nós cometemos que a gente esquece. A gente fala assim, foi sem querer. Foi um pecado, eu não premeditei. Há diferenças, sim, de pecado. Mas quem é o conhecedor de tudo isso? O nosso Deus, ok? Então, esquece aí esse negócio de que não tem diferença de pecado na Bíblia. Obrigado, irmã Márcia Maria. Obrigado. Ok, vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 tem a tragédia. Capítulo 1, versículo 2, Deus fala que ele vai bramar e vai haver pranto. Sim. Versículo 3 a 6, Deus conta os pecados e fala o motivo que ele não vai retirar o castigo da nação. Aí ele fala, eu vou castigar vocês, versículo 6, acompanha, anota. Versículo 6, levar em cativeiro todos os cativos. Ou seja, já é cativo e levou cativo. Ou seja, Deus pesa a mão sobre uma nação que complica a situação dos que estão em situação complicada. E no Brasil é assim, o nosso presidente está aí tentando colocar a carteira de 5 de motorista, estender de 5 para 10 anos, facilitar a vida do trabalhador
e o Senado não aprova, a bancada de deputados não concorda, não consegue aprovar a lei. Então no Brasil se tira mais do pobre e se honra mais o rico. Se engrandece os grandes e abate ainda mais os pequenos. Então, gente, o nosso país encaixa no livro de Amós. O nosso país se encaixa no livro de Amós, ok? Por quê? Porque eles complicam ainda mais a situação daqueles que estão em situação complicada. Olha o versículo de número 9, juízo de Deus, versículo 9. Por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo. Entregaram os cativos e não se lembraram da aliança dos irmãos. Então tá aqui. Irmãos, lembra o tema para os irmãos que estão entrando aí agora. Lembra o tema aí. Capítulo 1 de Amós. Isso, obrigado, Guilherme. Obrigado, Silas. É isso aí. É isso aí. Olha o versículo de número 9. Não se lembraram da aliança dos irmãos. O juízo de Deus vem sobre a nação que quebra acordos. Quebra acordos. Assista o jornal e você vê nações quebrando acordo. Olhe nas famílias e você vê as famílias quebrando acordo. Olhe nas igrejas e você vê obreiros quebrando acordo. Gente desleal. Olhe como o livro de Amós é atual. Deus está castigando Tiro por causa da deslealdade. Namorados que quebram aliança, noivos que quebram aliança, casais que quebram aliança. Tudo isso atrai juízo de Deus sobre sua família, sobre sua rua, sobre sua cidade, sobre seu país, sobre nossa nação ou sobre as nações. ABC, a igreja aí, onde eu congrego. Então, onde há alianças quebradas, o juízo de Deus se estabelecerá, gente. Você prometeu, cumpra. Você assinou o contrato, vai até o fim. Você deu sua palavra, justifica se vai ter dificuldade de cumprir. Olha o juízo de Deus no versículo 11. Eu vou julgar Edom. Por quê? Porque perseguiu a seu irmão. Você não vê os ímpios se batendo como nós ferimos uns aos outros. Expor a Bíblia com verdade é uma coisa. Agora ficar falando mal por trás, ficar ferindo, ficar caluniando, ofendendo, fofocando, fazendo comentários maldosos, é perseguição ao irmão. Destruir o ministério do outro. O corona é um castigo? É um castigo. É o fim dos tempos. O início do fim dos tempos. Claro que é um castigo. Gera dor. Gera dor. Capítulo 1 de Amós. Pastor Anderson de Brasília profetizou que o juízo de Deus chegaria no Brasil.
Traz o carregador para mim. Eu preciso terminar essa live. Quero saber se vocês estão recebendo a palavra. ...2020 é uma nova década. 2010 a 2020 foi uma nova década. Estão entendendo a palavra, gente? Fala amém. Ok. Então, ó, versículo 11, Deus vai julgar, por quê? Porque baniu toda a misericórdia. Presta atenção nesse detalhe. Deus vai julgá-lo porque baniu toda a misericórdia. Tem gente que não tem misericórdia, tem pastor que não tem misericórdia, tem governo que não tem misericórdia, tem marido que não tem misericórdia, tem pai que não tem misericórdia, tem mãe que não tem misericórdia, tem amigos que não tem misericórdia, traficante que não tem misericórdia, político que não tem misericórdia, assassinos não tem misericórdia. Deus vai punir uma nação onde se falta misericórdia. E deixa eu falar, e o nosso país é misericordioso, gente? Baniu toda a misericórdia. Ô Júnior, eu conheço 2 Crônicas 7,14. Já vi seu comentário. Agora presta atenção na aula aqui, por favor. Olha o que Deus vai fazer no versículo 11. Eu vou julgar vocês porque vocês baniram a misericórdia. Eu não vou retirar o castigo porque vocês retiraram a misericórdia. Então, se eu retiro a misericórdia de sobre alguém, Deus também retirará de sobre mim a misericórdia. Você lembra da história que Jesus contou? O camarada que devia ao rei. Se alguém lembrar desse texto, coloque para mim que eu estou procurando. O camarada devia ao rei. Aí o rei mandou chamá-lo. E ele implorou ao rei para perdoá-lo. O rei perdoou ele. O rei o liberou. O rei o liberou. Porém, do lado de fora, ele encontrou alguém que o devia. Lembra disso? Quando ele encontrou alguém que o devia, ele estrangulou essa pessoa que tinha uma dívida menor do que a dívida, tinha uma dívida com ele, bem menor do que a dívida que ele tinha com o rei. Aqui, achei. Mateus 18, 23. Olha o juízo de você tirar a misericórdia. O reino do céu pode se comparar a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos e, começando a fazer as contas, lhe foi apresentado um que devia 10.000 talentos. Quantos 1.000 talentos, irmãos? 10.000 talentos. Você viu que eu vim procurando folha por folha. É bom a gente ter esse costume para a gente não viciar no dicionário online. Vai folheando que você vai lembrando de suas anotações. Isso é bom. Começando a fazer as contas, lhe foi apresentado um que lhe devia 10.000. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Aquele servo se prostrou e disse: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o soltou e o perdoou. Ok. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Olha só, ele é servo e tem um conservo. Tem o rei, tem um servo e o conservo. O rei, acima dele, perdoa o servo. Esse servo agora vai encontrar um conservo. Ele é livre no 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100. Ele devia 10.000. Ele encontrou um que lhe devia 100. 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: me
paga o que você me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, do mesmo jeito que ele fez com o rei, o seu companheiro aqui é irmão, é companheiro. O seu companheiro rogou dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E ele disse: não, você vai ficar preso até pagar minha dívida. 31. Vendo os conservos o que acontecia, ficaram tristes e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque você me suplicou. Não devia você igualmente... Chega a arrepio, ô texto maravilhoso. Não devia você ter compaixão com teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Olha o 35. Olha que maravilha de versículo é o 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Para. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Assim também fará. Fará o quê? A mesma coisa que o rei fez. E o que o rei fez? O que o rei fez? Quando ele se humilhou, o rei perdoou. Quando ele não perdoou, o rei retirou o perdão. E aí? E aí? E aí, gente? Me ajuda? Perdoou e desperdoou. Tô mentindo? Se eu tô mentindo, fala. Pastor José Wellington, se for o senhor mesmo, ou administrador, eu amo vocês. E aí, gente? Ele pediu perdão, o rei disse: está perdoado. Quando ele não perdoou alguém abaixo dele ou no mesmo nível dele, o rei disse: não está mais perdoado. O perdão que eu te dei, eu tiro de volta. É o juízo de Deus no capítulo 1 de Amós. Eu não vou retirar o castigo de você. Por quê? Porque você não retira o castigo. Ué, Samara, tá no texto. Essa Samara é curiosa. Tá no texto. Condicional. É isso aí, Maria de Jesus. É isso aí. E outra coisa. Ele é chamado de pai. Tá aí, ó. O meu pai fará assim convosco. E que questão... Olha o contexto. Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o irmão. Não é ganhar discussão, é ganhar o irmão. 16. Se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Olha aqui. Alguém só pode ser desligado da comunhão através da igreja. 2 ou 3 testemunhas, porque as igrejas eram sempre pequenas. Versículo 18. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Será ligado. Ou seja, desligado da comunhão da igreja está desligado da comunhão do céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está falando aqui, 2 ou 3 reunidos para tratar o irmão ou para desligar o cabra que não quer deixar de pecar. Ah, meu Deus do céu, mas tá na Bíblia, aí eu exponho que tá na Bíblia e o povo xinga eu. Deus é justo, juiz. Perdoou é perdoado. Não, manhã, essa mala não é minha, não roube. Perdoou eu vou levar e você traz. é perdoado. Não perdoou, não é perdoado. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, seja na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas assim Como nós perdoamos. como nós perdoamos aos que têm nos ofendido. Olha só, se Deus for te perdoar do mesmo modo que você perdoa as pessoas, e aí? Foi Filho, tu que orou. Quando Pois você não? levar as meninas, você traz. Só pra levar roupa. Quem é o pai delas? Você. Entendeu? Entendeu? Não é oração bonitinha, oração dominical, oração do bebê, oração do amor. Olha a oração do amor. Olha a oração do amor. Perdoa como nós temos perdoado. Quem vive no pecado deve ser desligado. Deve ser desligado, ó. Tá na Bíblia, irmão. Então, se a igreja retira... Então, tem igreja aí que está debaixo do juízo de Deus. Que não perdoa, expõe o erro da pessoa. Na Madureira, o ministério que eu faço parte, expõe o erro da pessoa. A pessoa chegou, procurou o pastor e confessou o pecado. O pastor chega e expõe para a esposa. A esposa fofoqueira fala para a melhor amiga. A melhor amiga fofoqueira fala no grupo. O grupo de fofoqueiro espalha o pecado da pessoa que procurou o tratamento lá dentro do escritório. No meu ministério Madureira, se o pastor expor o erro que foi confessado a ele, esse pastor é excluído. Então tem gente aí que está debaixo do juízo, não foi perdoado. Ah, mas o meu perdão é pelo sangue de Jesus. Sim, é pelo sangue de Jesus. E o pecado do irmão também, que te ofendeu, está debaixo do sangue de Jesus. Quer dizer que o seu pecado está debaixo do sangue de Jesus. E o pecado do irmão tem que ficar debaixo do seu pé. Bonitão. Bonitona. O seu pecado está debaixo do sangue de Jesus. Mas o pecado do irmão... O pastor vai fazer? Aconselhar, acompanhar, instruir. Se for adultério, lutar para resgatar a família. Se for roubo, fazer aquele cara que roubou trabalhar e devolver o que roubou. Se for fofoca, porque ninguém procura o pastor para falar que fofocou, né? Peca todo dia com a língua. E se fofocou? O pastor faz uma reunião, conforme está em Mateus 18:15. E vocês têm que pedir perdão uns aos outros. O que é que você está me olhando, Clara? Uma Clara que é escura, minha sobrinha. Vem cá, tio. Vem cá, tio. Vem cá, tio. Aqui, ó. O nome dela é Clara, mas ela é escura. A menina tem 2 metros de altura, porque joga basquete, é maior do que eu. Tira os peitos pra lá, tio. Não pode encostar peito em homem, tio. Tá quantos anos, tio? 13, 14? 13. 13, meu Deus. Tá maior que eu. Ar-condicionado por isso. Não, tio, liga que tá calor aqui. Não, liga lá. Ah, ligar o de lá. Tu não paga minha energia? Entendeu? Entendeu ou não? Amós capítulo 1. Lembra o tema? Lembra o tema? Lembra o tema? Eu vou encerrar, salvar a live, pra não ficar... Ninguém concorda com adultério não, o sangue de Jesus tem poder. Eu vou salvar a live lá, pra não ficar muito longa e a gente continua na outra, tá bom?